Muitas me conhecem de longe. Muitas têm uma ideia do que eu sou, outras sabem exatamente quem eu sou. Mas durante esses dias que se passaram, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que eu vou falar é algo bem real. Nós que caminhamos com o Senhor e estamos sempre na igreja, uma coisa que a gente fala muito pouco é sobre fé, já percebeu? A gente gosta de ter adesivo de fé, falar sobre fé nas canções. Mas sabe quando a fé é a fé? É fé. Coisa tão primária, tão fé. E diante de tudo que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas, eu percebi que a minha fé começou a ficar abalada. Dentro de mim começou a vir uns sentimentos, uns pensamentos que começaram a abalar a minha fé. E eu quero te perguntar, aconteceu contigo também? Eu comecei a questionar assim, Senhor, então assim, é para orar ou não é para orar? Porque a gente ora e a pessoa vai lá e parece que não adianta orar. Eu comecei a ter esses questionamentos com Deus. E aquilo começou a me incomodar, aquilo foi um incômodo no meu coração. E eu me sentia muito falsa diante das pessoas, porque as pessoas procuram no pastor, né, no pastoreio, uma força. E eu estava falando daquilo que eu já nem estava mais crendo. Olha, eu estou rasgando meu coração para vocês. Teve dias de eu estar sentada aqui e eu chorar em prantos, tendo que abraçar, precisando de um abraço. E no meio disso tudo, parece que Deus, Ele conhece nosso coração, parece não, Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo e vivendo e passando. E eu estava sentada, e eu não sei você, mas é que assim, eu não consigo viver longe de Deus. Se eu começo a me sentir longe, eu começo a morrer. Eu não tenho vida longe dEle, eu não sei viver bem longe. Tem gente que esquece de ter o seu tempo com Deus, está tudo bem, viver a vida, eu não consigo. E eu estava como que não entendendo o que está acontecendo. Falei, Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. E eu peguei, sentada no sofá com as meninas, mas aquela angústia, aquele peso no meu coração, o Senhor falou assim comigo, veio forte assim no meu espírito, sobe, eu tenho uma parte de cima na minha casa, sobe lá que eu quero falar contigo. E eu peguei e larguei tudo assim, ali na hora, esquematizei a família, cada um ficou com uma atividade, eu subi. Quando eu subi, eu já subi chorando. Porque também, no meio do caos, parece que você não ouve a voz de Deus. E só aquele convite já acendeu meu coração. E eu fui para o chão e falei assim, como uma criança pergunta para o pai. Eu falei, me explica, eu estou errada. Eu falei para Deus, então tudo que eu acredito até hoje é mentira. Pode falar, eu vou aguentar. Eu falei, pode mexer na estrutura da minha fé, eu vou aguentar, na minha estrutura de cristianismo. Eu permiti, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que precisar derrubar uma parede, cavar um fundamento e colocar um fundamento verdadeiro, o Senhor pode colocar. Eu me segurei assim, ó, espiritualmente. Falei, mexe. E Deus falou, não, fica tranquila. Deus falou assim, só está confundindo as coisas. Oração não é passaporte para fazer o que você quer, o que você pensa. Oração é relacionamento comigo. Quando você se relaciona comigo e ora, eu transfiro o meu coração para você e você começa a ter segurança e confiança nos meus planos que podem ser diferentes dos teus. A oração não é para me mover a fazer algo que você quer. A oração é para mover você ao meu coração, aos meus propósitos, aquilo que eu quero. Você só está confundindo as coisas, filha. E você está esquecendo de palavras. Falou, no mundo vocês vão ter muitas aflições, tem de bom ânimo. E eu comecei a vagar pela Bíblia ali, Deus começou a mostrar ao povo a igreja primitiva sendo perseguida. A perseguição. E aí eles apanhavam uma surra. E a Bíblia é clara em dizer que eles estavam felizes por ter apanhado. Eu falei, Deus, então onde que eu estou nesse evangelho que eu não estou entendendo? E Deus falou assim comigo, filha, chegou a hora de a minha igreja viver um evangelho verdadeiro. E eu falei, e a minha fé? Eu sinto que ela está abalada. E Deus falou assim comigo, volta para a palavra. Porque a fé ela não é alimentada em ministrações no YouTube, em canções bonitas, em culto legal. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você entendeu isso?
A fé, ela é acrescentada, ela cresce quando você ouve a palavra de Deus. Quer crescer em fé? Deus falou comigo, quer ter fé? Come esse livro. Se debruça nesse livro. E aí eu comecei, agora eu estou começando, eu quero começar por Mateus, eu quero ler o Novo Testamento todo. Eu estou no primeiro capítulo. Eu fiquei horas no primeiro capítulo e Deus falou, é dessa forma mesmo, não tenha pressa. Você tem que degustar a palavra. Aí no primeiro capítulo eu ainda assim, eu nem vou ler a genealogia de Jesus. Meu Deus, sou cristã desde quanto tempo na igreja? Já vou passar para ir para o segundo já, de cara. E Deus falou assim comigo, não, eu vou te ensinar algo novo. Você pensa que me conhece, você tem que aprender a me conhecer. O maior problema de quem está na igreja é que você acha que conhece Jesus. Você acha que tem fé. Você não tem noção do que a prensa é capaz de fazer nesses dias com você. Eu quero te convidar hoje a dizer assim, eu abro mão de tudo aquilo que eu acredito para conhecer aquilo que o Senhor quer mostrar para mim. Sabe qual foi a maior dificuldade dos fariseus, dos religiosos da época de reconhecer Jesus? Eles não conseguiam abrir mão daquilo que eles acreditavam. Às vezes a religião, ela é o maior empecilho de alguém conhecer a Deus. E é por isso que alguém que está lá fora, que não tem, chega, entra, se banha, anda com Jesus, é amigo de Jesus, ouve Jesus, você fica ali espando o dedo. Estou tanto tempo na igreja. Pois é, tanto tempo na igreja. Mas esse é o problema, às vezes esse legado, quantas coisas nós aprendemos errado. E aí Deus falou comigo, filha, precisa crescer na fé. E eu quero fazer um convite para você. Seja uma mulher que mergulha nas Escrituras e tenha fé fundamentada pela palavra, ouvir a palavra de Deus. E aí eu fui lendo versículos sobre fé, eu me desesperei em choro. Eu até fiz uma live com as alunas do Casa de Isabel, da primeira turma, e a gente, se tem alguém que estava nessa live, viu que nós líamos os versículos e chorávamos ali, nós todas, porque a glória de Deus invadiu aquela live tão simples. Nós começamos a ler versículos tipo assim, a fé é um escudo, Ele é o autor e consumador da fé. Porque uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter nos dias de hoje é fé para viver aquilo que Deus colocou para nós vivermos. Você precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu queria te deixar um desafio antes de começar essa palavra. Você pegar todos os versículos que contêm fé na sua Bíblia. Queria que você escrevesse eles, esmiuçasse eles, comesse eles. Deus quer acrescentar a fé sobre a igreja. Deus quer que você seja uma mulher fundamental. Sabe por quê? Porque a fé, ela tem medidas. A Bíblia diz que ela é como um grãozinho de mostarda. Ela começa o quê? Pequenininha. Já pensou? A fé começa pequena. E a Bíblia diz o seguinte, quando ela chama qualquer coisa para nós de semente, ela está falando, ei, é um processo. Ela não diz assim, a fé é uma árvore gigante. Não, ela diz que é uma semente pequenininha que quando plantada, passa pelos processos de crescimento, ela vai se tornar uma das maiores árvores. Ela começa pequena. Eu estava lendo um livro da biografia de George Miller. George Miller, ele construiu em Bristol, na Europa, vários e vários orfanatos. Só que o que esse homem viveu só pela fé. Dizem que ele, depois de Abraão, o pai da fé, ele é um dos grandes homens de Deus que nós temos, considerado mesmo um homem dotado de uma fé. E eu estava lendo sobre ele, um homem extremamente simples. E teve um dia que no orfanato, eles chegaram à noite, as crianças tudo deitaram, e chegou uma pessoa e falou assim, amanhã pela manhã não vai ter comida. Não temos um pão para dar para as crianças. Eram 2.000 e poucas crianças. E ele falou assim, ele fechou a porta, falou com Deus, Pai, nós precisamos amanhã de tantos pães, ele foi falando, de tanto de leite, de tanto, e foi falando. E um amigo estava junto com ele, e ele falou, agora pode dormir. E aí o amigo ficou desesperado, não dormiu a noite toda. Quando eles acordaram pela manhã, tinha uma carroça, que não sabe até hoje como que foi para lá, cheia de pão, de leite, tudo que ele tinha pedido, sem cavalo, sem ninguém, só a carroça. E ele falou uma coisa,
Você acha que eu comecei a minha fé assim, pedindo uma carroça, falando que eu preciso de tantos? Não, eu comecei a minha fé precisando de $10 para alimentar as poucas crianças que eu tinha. Eu tive fé para $10 e Deus começou a aumentar a minha fé. E hoje eu posso crer, ele disse no livro na época, né, que Deus pode trazer milhões para alimentar as crianças. Comece plantando a sua fé. Eu quero hoje que você pegue a sua fé e plante ela. Ela é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Planta ela. Deus quer acrescentar a tua fé, porque pela fé você vai poder mover montanhas. Pela fé você vai dizer para um morto, ressuscita, ele vai ressuscitar. Pela fé nós vamos começar a caminhar em lugares do sobrenatural de Deus para a igreja. Você vai liberar decretos e palavras e eles vão acontecer, e eu creio nisso. Deus não chamou uma igreja medrosa, mas uma igreja corajosa. Você crê? Em nome de Jesus. Pega aí esses versículos sobre fé e esmiuça. Se Deus compartilhar algo bem top, que você entender algo, bota lá no Instagram e me marca. Eu quero ver isso. Eu quero participar disso. A palavra de hoje é: não fuja do processo. Como dá vontade de fugir? Quem já teve vontade de fugir do processo? Quem já deu uma fugidinha? Várias, né? Quando é engraçado, a gente quer flertar com Deus. A gente quer participar das coisas. Já viu aquelas pessoas que gostam do namoro, mas falam em casamento e não quer casar de jeito nenhum? Por que tem gente que ama o namoro? E por que, não sei se você já conheceu esse tipo de pessoas, que não quer casar de jeito nenhum, embarca num relacionamento de tantos anos com alguém, até aquele relacionamento cansar, entrar num ciclo de cansaço, porque eu quero falar, todo relacionamento sem aliança está fadado ao fracasso. Um relacionamento não sobrevive sem aliança. Porque nós vamos falhar, a pessoa vai falhar. Se você não tem uma aliança, você rompe. Você acaba, é fácil. Não tem aliança. Muitas vezes o que vai segurar a gente é a aliança. É o compromisso. É a responsabilidade. E por que um relacionamento sem compromisso é legal? Por quê? Outro dia uma mulher estava falando, ela é amante de um homem que é casado há muitos anos, ela é amante dele há muitos anos, e eu fui aconselhar ela. Ela pediu aconselhamento para mim, normalmente ela me falou, olha, eu sou namorada dele, eu já me sinto assim, eu não tenho problema de ele estar com ela. Ela falou assim, ele me pega cheirosa em casa, a gente sai final de semana, eu aproveito, eu não lavo roupa dele, não me preocupo com nada, ele paga minhas contas, olha o nível. E eu tive bastante dificuldade de conversar com ela. Eu falei, para tentar tirar essa... Mas isso é que o mundo está vivendo. Tem mulheres que estão se submetendo a isso. E outra, a nova geração que está vindo por aí, não quer casar. Quer justamente isso, prazer sem compromisso, sem relacionamento. Mas a verdade é que nós transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus muitas vezes. Nós flertamos com Deus. A gente vem no culto, ai que presença maravilhosa, isso aqui é lindo. Mas deixa eu te falar, a vida com Deus, ela tem um preço. A vida com Deus vai arrancar pedaços de você. Ainda existe renúncias. Ainda existe lugares que Deus vai levar você para esmagar, extrair o que está dentro de ti. Não adianta a gente se enganar. Eu amo a presença de Deus e eu digo, eu não consigo viver longe dela. Mas se você soubesse como é o meu dia a dia, se você soubesse as vontades que eu tenho de desistir de estar aqui, se você soubesse os inimigos que eu tenho que enfrentar que vêm na minha mente. Quantas vezes eu saí daqui despedaçada, daqui. A Gi muitas vezes sabe disso. Eu saio daqui, sorrio, bato foto, que as pessoas vão embora chorando, porque eu falei, Deus, não preguei nada com nada. Tudo que eu falei. Aí eu chego em casa, eu começo a receber os testemunhos. Pela misericórdia de Deus. As pessoas começam a falar. Aí outro dia eu vou desistir. Na minha última viagem que eu fiz agora, eu pensei, eu vou desistir. Sabe quando você tentou fugir de casa quando era pequeno? Eu fiz igualzinho. Eu botei as minhas roupas, já faz isso quando eu era pequena, né, mãe? Direto eu fazia isso, né? Porque eu sou a rainha do drama lá em casa, todo mundo sabe. Botava minha roupa numa sacola e montava toda a minha fuga. Eu vim no avião pensando na minha fuga das coisas de Deus.
E eu fui falando, Deus, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha entregado a minha vida. E eu fui sincera, gente. Eu sou muito sincera com Deus. Sabe de uma coisa? Seja sincera. Deus não tem problema com Tomé. Ele tem problema com Judas, que beija, mas trai. Tomé falou, só eu vendo. Jesus não tem problema de mostrar as chagas e as feridas dele. Eu falei, quer saber, eu vou desistir. Eu não quero mais brincar disso. Isso aqui é terrível. Estou longe da minha família, estou me sentindo mal, sozinha. Quer saber? Não posso mais nem me ver pregar. Não fui chamada para isso. Eu dentro do avião. E o inimigo, vou te matar aqui hoje. Te matar, daqui a pouco tu vai ver o que vai acontecer. Luta, gente, é sério. É hoje que eu te mato, meu Deus. É para vocês terem noção. E aí, no meio daquela bagunça, no meio daquela situação dentro de mim, guerra, o avião aterriza em Floripa. Eu falei, não foi dessa vez. Recebo uma mensagem. Uma pessoa que não sei como conseguiu meu celular, disse assim, olha, me perdoa a ousadia de te mandar mensagem, mas Deus falou comigo, uma palavra para te dizer, não desista. Aí você pensa, não desista. Aquele não desista para mim foi um empurrão no meu peito. Volta para dentro de casa, guarda tuas roupas e fica aí porque eu tenho mais. Sabe quando o pai diz, vai para dentro de casa? Já ouviu isso? Você está brincando com seus amiguinhos na rua, para dentro de casa? Era uma vergonha, né? Você já tchau, assim, tchau. A Vitória diz que eu faço isso. Vitória está aí? Está aí? Tá lá. A Vitória diz que quando eu mando um áudio, que ela está com os amigos dela aqui, ela até fala, ela diz assim, nunca que eu vou ouvir o áudio da minha mãe na frente dos meus amigos. Aí ela diz que esses dias eu mandei um áudio brava para ela assim, volta para casa. Gente, eles acham que eles têm 17 anos, tem 40 e poucos. Eu falei, tu tem 17 anos, 2 e pouca da manhã. Eu falei, não, é para casa agora. Porque eu não sei você, eu só durmo quando entro dentro de casa. Eu preciso dormir, eu estou esgotada, eu preciso dormir. Aí ela disse que quando ela recebe o meu áudio, ela diz que ela faz assim, ó. E eu quero que tu volte agora para casa. Gente, eu sou assim. E ela, tá bom, mamãe. Aí é assim. Deus te manda aquele áudio, volta para casa. E foi assim que eu cheguei aqui. Eu falei, eu não vou desistir nada. Eu vou me submeter ao processo. Se é para ser uma uva esmagada, eu vou ser. E nasceu essa palavra. Palavra processo, ela está arraigada, ela está ligada a desenvolvimento. Todas as vezes que vim processo, desenvolvimento. Você pode até, se você está anotando, processo igual desenvolvimento. É a forma que Deus cria de desenvolver. E desenvolver, eu estava vendo o que essa palavra significa na essência e na raiz. Fala de crescer. Desenvolver fala de tornar-se. Porque Deus, Ele pode ter um script para você e um plano, mas isso não significa que você é aquilo ali ainda. Entendeu? Está desenhado, mas você precisa se tornar. É por isso que quando a gente vai falar para casamento, às vezes quando as pessoas casam, agora até a gente tem um curso de noivos aqui, Alane e Dirceu, né? Eles são bons mensageiros do Senhor para o curso de noivos, porque no curso de noivos ainda dá tempo. O curso de noivos é vacinação, o pessoal entra na salinha, tudo foi vacinado. É vacina para algumas questões e pensa para outras. Mas a Bíblia diz o quê? Eles vão se tornar uma só carne. Isso quer dizer um processo de desenvolvimento. Casamento não vem pronto. Se você está decepcionado aqui, sofrendo, você está me ouvindo, está difícil, dá vontade de jogar ele pela janela, eu sei que dá. Eu sei que você vai para um canto assim e olha para o nada e se pergunta, o que foi que eu fiz? Gente, casada, eu vou fazer 21 anos. Tem hora que eu digo assim, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ter paciência.
porque eu não sei você, mas eles vão ficando cada vez mais ranzinza, é só o meu. O teu marido, se ele fica implicando com coisa pequena, também. Gente, coisa pequena. Aí, você não quer falar perto dos filhos, eu fico na mímica, elas estão aqui, eu fico, ai Deus, chega, para. E ele fica assim, ó, e ele quer falar, eu falei, não fala. Não fala. Mas, às vezes, dá vontade, daí eu lembro, não, é tornar-se. É um desenvolvimento, ainda está acontecendo. Aí tem hora que você está no céu com eles, né? Ai, maravilhoso, lindo. Igual ontem, estava aniversário dele ontem, daí ele está muito cansado, muito esgotado, eu percebo, a gente percebe isso. Aí eu falei, em vez de eu dar de presente alguma coisa para ele vestir, que eu sempre dou roupa para ele, eu falei assim, eu vou dar vou levar ele para o meio do mato. Se eu achar uma pousada no meio do mato, bem simples, é lá para lá que eu vou. E eu achei, gente, Deus deu na mão assim. E eu levei ele para lá. Não, assim, eu gosto de praia, ele gosta de campo, mas o aniversário era dele, né? Então, pro campo. Cheguei lá, eu com os mosquitos assim no campo. Eu chegando no campo, ai. E ele feliz, ele igual a essa, let it go. E eu lá me coçando e passando mal, enfim. Chegou lá, ele chegou no habitat dele, feliz da vida. Daí no caminho, eu falei assim para ele, amor, te amo tanto. Sabe aqueles papos melosos? Aqueles papos assim, bem nada a ver. Aí aqueles papos melosos, amor, eu te amo tanto, tu é tão importante para mim. Eu falo, amor, eu poderia dizer que tu é quase um homem perfeito. Aí ele assim, quase. Eu falei, por que tu te acha perfeito? Por que eu não... O que está acontecendo? Ele já começou a perguntar. Aí eu falei, não é perfeito por causa disso, daquilo. Falo. Ele assim, olhando por esse ângulo, ele falou, né? E aí a gente foi para lá e estabeleceu um tempo de descanso, porque é tornar-se. Quando eu me importo, quando eu me conecto com a dor do outro, eu estou me tornando. Dentro do casamento, experimente se conectar com a dor do seu marido. Se importar, às vezes com a sede dele. Se importar com coisas pequenas. E Deus, você vai viver um casamento diferente. Um casamento abençoado. E Deus, esse desenvolvimento, esse se tornar, faz para desenvolver. Faz aumentar. Aumenta a capacidade, aumenta a possibilidade, ao mesmo tempo que estende, expande, que alonga, acrescenta, amplia, aumenta. Isso é desenvolver. E é por isso que o Espírito Santo olha para nós e fala assim, preciso pôr tudo num processo para te ampliar, desenvolver. Tem um vídeo aí que eu não vou ter coragem de colocar. Tá. Foi na primeira vez, eu comecei a querer gravar o Casa de Isabel. Casa de Isabel estava nascendo, essa plataforma de ensino. E eu estava fugindo desse desafio, fugindo. E eu lembro que eu toda desengonçada, tinha medo da máquina de filmar. Eu sempre tive muito problema com a câmera. Muito problema com filmar uma mensagem para a câmera. Tanto que essa reunião de mulheres só foi liberada a gravação depois que eu venci muitos gigantes dentro de mim, porque eu tinha muito medo. Não põe o vídeo não. Tenho vergonha. Mas no vídeo, ele está me filmando e eu estou falando assim, eu estou tentando falar, tá, bota, vai. Vocês estão tudo com... Olá, só bota o... quem fala é Pensa uma Viviane pessoa Martinello. desnorteada aqui, eu estou desnorteada. O Casa de Isabel, ele foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Da necessidade, onde nós entendemos que Deus estava levantando mulheres adiantadas no processo, para gerar mulheres que estavam precisando de... eu não sei, gente, fazer. Sabe? Tá. Só fica tranquilo. Tá. Ao longo das Escrituras, nós vemos conexões poderosas que a Bíblia não nos... Ao longo das Escrituras, nós vemos conexões poderosas, da forma simples e orgânica que deve ser. Acho que deu, eu não vou conseguir, eu vou ter que escrever.
Pode, Deus, chega de passar vergonha. Mas teve uma hora que eu quase chorei. Eu falei assim, eu não vou conseguir, chega, eu não quero isso para mim. E hoje, a câmera, ela só não é a minha melhor amiga porque ela não é uma pessoa. Porque eu me submeti a ser esmagada a um processo. Eu me submeti a dizer, ok, o Senhor desenhou algo para mim que eu me sinto totalmente incapaz para viver, mas eu quero me submeter a esse processo. Eu quero dizer sim para Ele. Eu preciso dizer sim. E Deus, Ele é inflexível no quesito expandir você, desenvolver você, te colocar num processo. Só que você não pode fugir dele. Entendeu? Porque dá para fugir? Dá. Tem muita gente que foge, se esconde. E olhando para mim hoje, você pode pensar assim, ó, que eu sempre fui assim. Quem me conhece, né, alguns anos atrás dirá, então, de certeza, ela não era assim. Eu não acordei de repente um dia e me transformei na pessoa que eu sou hoje. Eu precisei passar por um processo de desenvolvimento dentro do propósito que Deus tinha desenhado para mim. Entendeu isso? É por isso que muitas de vocês falam assim, eu não consigo. Tá cheio de mulher aqui que Deus colocou desafios para você. Agora deixa eu abrir um parênteses. Deus colocou desafios, não é você se colocar no desafio. Eu sempre tive no meu coração uma coisa. O que vier na minha mão para fazer, eu vou fazer. Eu não vou me meter em coisas que Deus não me chamou para fazer, entendeu? Amém? Então vinha para mim, eu desesperada, e eu dizia sim. Eu comecei a dizer sim para os desafios de Deus, e eu aprendi que os desafios de Deus mudam a sua vida. E não acabou, porque hoje mesmo Deus está promovendo mudanças dentro do meu coração, e está promovendo mudanças dentro do seu coração, através dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que para mim é um esmagamento, para mim é um momento de muita pressão. Eu não sei como você se sente, né, com tudo isso que tem acontecido, né, no mundo, mas eu me sinto numa panela de pressão. Eu me sinto os dias, o almoço é o almoço maravilhoso com a família, mas tem uma pressão. Quem que sente isso? Tem aquele suspiro lá de dentro, assim, ó, que parece que ele não sai. Tem algo, porque nós estamos vivendo um tempo de pressão. A semente, ela não entende a videira que ela está se tornando. Não adianta, nós não entendemos. Você não consegue ver o final, você só precisa se submeter ao processo. Outra coisa, você não precisa entender o processo, você precisa se submeter ao processo. Vivi, mas que processo é esse? Como que eu vou saber? E uma coisa que você pode ter certeza nessa vida é que todo o processo de Deus dentro de mim e de você envolve dor. A dor vai ser a sua amiga. Eu queria que você abrisse Mateus 4. Vocês estão tão quietas. Vocês estão entendendo a palavra? Pessoal aqui, online. Estou vendo vocês aqui, tá? Estou com vocês aqui. Tudo que vocês estão falando aqui, um pouco eu consigo ler. Então, estão tudo assim, ó, glória, Deus Altíssimo, amém. Elas estão tudo aqui, no chat. Vamos lá, 4. É Mateus 4, 1. Em seguida, Jesus foi conduzido por quem? Por quem? Pelo Espírito. Para onde? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Uau, é aqui. O próximo versículo, na minha Bíblia tem os títulos, né? Aqui fala a tentação de Jesus, mas lá no 4:12 fala o início do ministério de Jesus depois que ele vence o deserto. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito de Deus que você tem clamado e pedido, vem habitar em mim, Ele pode e deve estar te conduzindo a desertos. Aí eu me pergunto, se Jesus, pensa isso, Dai, pega isso. Se Jesus, que é Jesus, antes de começar a plenitude do chamado, para viver o que Deus tinha desenhado para Ele, precisou ir para um deserto,
levado pelo Espírito para ficar 40 dias em jejum, para depois ser tentado pelo diabo. A vida de Jesus, antes de sua morte e ressurreição, é uma carta profética para nós. Ele se batizou para que ele se batizou, que ele falou para João Batista? Por que Jesus se batizou? Ele não precisava. João Batista, ei, como que eu vou te batizar? Quase que João Batista falou, está amarrado. Quem sou eu para te batizar? Mas ele falou, precisa que seja assim, eu preciso dar um exemplo, eu preciso transferir um molde para essa geração. Eu preciso deixar um ensino. E Jesus está sendo aqui um retrato profético. Ei, o Espírito Santo, quando ele vir sobre você, lembra que eu ministrei sobre isso? Sobre que a descida do Espírito Santo, ela é crucial. Só que a descida do Espírito Santo na nossa vida, muitas vezes, vai te encaminhar para um deserto. E aí, é que eu escuto muitas pessoas falando assim, busco a Deus, me converti, me batizei, leio a Bíblia, eu jejuo e as coisas só pioram. Parece que o diabo acende as ventas dele. Lá na minha casa não sei o que fica doente, não sei o que quebra. Outro dia, uma pessoa daqui da igreja, uma intercessora aqui da igreja, ela percebeu que tudo quebrava na casa dela. Aí chegou a última, não lembro agora o que é, não quero mentir, o negócio não funcionava. Aí até então ela disse, tá, quebrou, compra outro. Quebrou, compra outro. Quando quebrou o terceiro é o Satanás, ela falou. É o diabo puro aqui. E ela pegou e disse assim, sabe o que é diabo? Eu vou botar na tomada e vai funcionar. Pá, e funcionou. Tem horas que é preciso levar para esses lugares para você tomar posição e viver uma fé que você nunca viveu. E aí Jesus é encaminhado no deserto, porque antes de ele viver o que Deus tinha para ele viver, ele precisava passar por um processo. Uau, Jesus! Eu estava pensando outro dia, eu estava orando, a gente sempre ora, sempre diz, Deus, o Senhor vai trazer pessoas aqui na Abba Pai Church com propósito. E tem algumas áreas específicas aqui na igreja que nós estamos precisando de pessoas específicas, pontuais. E eu e o Thelma, a gente não se deixa enganar. A gente sabe esperar. A gente sabe que um líder no lugar errado, ele causa mais dano do que aquele lugar não ter líder. Entende? Um líder no lugar errado, imaturo, talvez despreparado para estar ali, causa mais dano do que um lugar sem liderança. E aí eu falei, Thelma, a gente tem que orar, tal. E eu lembrei, estava lendo na Bíblia que Jesus, antes de escolher os 12, ele passou uma noite inteira orando. Aí Deus me perguntou, qual foi a noite que tu passou inteira orando? E eu falei, meu Deus, nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, às vezes, se você quer caminhar com Deus de verdade, Ele vai te levar, de certeza, o passaporte está carimbado para o deserto. E aí você pergunta, mas por que no deserto? E eu queria que você abrisse Deuteronômio 8. Tem uma resposta pronta. Gente, quando você é bíblica e caminha pela Bíblia, você não fica sem resposta. Você vai achar aqui todas as respostas. Sabe, o deserto, ele tem algumas codificações bem específicas que nos ensinam por que nós estamos lá. Ele sinaliza algo. Deixa eu ver aqui. 8. No versículo 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que tivesse fome, e em seguida Ele os sustentou com maná, um alimento que vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse tempo parece com o que nós estamos vivendo hoje. Você está lembrando que a gente não vive só de pão?
que a gente não é só dinheiro, que a gente não é só faculdade, carro, casa, que a vida não é só isso. E eu queria pelo menos falar alguns ensinamentos específicos que o deserto traz para nós, e eu creio que nós estamos vendo um tempo de deserto. Quem crê nisso? Um tempo de esmagamento. Primeiro, para humilhar. E para mim, a humilhação, ela não vem para... Deus não é um Deus que Ele é terrível, Ele deseja nos humilhar. Mas Ele quer construir a humildade dentro do nosso coração. A humildade é uma virtude, é um passaporte para viver a vontade de Deus. Deus ama. Vocês lembram que quando Jesus faz o convite, né? Você que está cansado, sobrecarregado, lá em Lucas, vinde a mim, né? Que eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Primeira coisa que Deus quer transferir para o seu e para o meu coração é a humildade. Porque coisa difícil é o orgulho. Se você aí parou para pensar, mas eu não sou orgulhosa, você é. E se você pensou assim, eu sou tão humilde, cuidado. Porque quem realmente é humilde está assim, Jesus me ajuda. Ele sabe que ele precisa. Mas assim, o orgulho ele é tão nojento, que se você está passando uma dificuldade, você ainda tem gente que fica orgulhoso pela dificuldade. Se você está num tempo bom, você fica orgulhoso pelo tempo bom. O orgulho, eu digo que ele é um inimigo que nós temos que matar ele todos os dias. Ele todo dia vai bater a nossa porta. O deserto vem para arrancar o orgulho e estabelecer a humildade dentro do teu coração. E é tão interessante, quando uma pessoa está passando por um momento difícil de humilhação, você sabe exatamente quem ela é. O que tem dentro dela, vem para fora. A humilhação é uma prensa. Eu estava vendo o processo de vinificação, é isso, para fazer vinho? É isso, né? Vinificação. É tão interessante que eu estava olhando o processo, né, que o viticultor, ele vai para fazer um vinho. Uma coisa que eles atentam, que é muito importante, é a maturação da uva. Dependendo da maturação da uva, vai sair um tipo de vinho. E é tão interessante que as uvas mais tardias, que demoram para ser podadas, tiradas, para entrar naquele processo de debulhamento, para esmagamento, elas produzem um vinho mais doce. E Deus começou a me lembrar que uma das coisas que a humilhação faz no nosso coração, ela coloca a coisa em ordem e nos torna mais doces, nos torna mais misericordiosos com os outros. Se você está caminhando com Deus, se prepare para humilhações. Eu lembro que quando nós tínhamos um projeto social lá no bairro Renascer, eu agradeço muito a Deus. Há anos atrás, nós queríamos muito provar que nós estávamos certos. Como é difícil isso, quando você quer provar que você está certo. Isso é orgulho. Hoje, por conta do Covid, a gente sabe que muitas pessoas estão morrendo porque outras estão defendendo a sua razão, não a vida dos outros. Há uma briga por razão, por poder. E eu lembro que naquela época, sabe quando você diz assim, vai dar tudo certo, agora eu sei fazer, se prepare para ver o que vai acontecer. Deu tudo errado. Mas gente, era uma vergonha. E eu lembro de um pastor, que ele chegou a falar, o projeto faliu na época, né? A gente teve que ser transferido para Belo Horizonte, mas o projeto faliu. Foi uma vergonha. E aí, esse cara falou assim, pois é, né? Diziam que iam abalar Criciúma, onde é que estão agora? Mas eu digo para você, eu precisei passar por isso. Porque eu me transformei numa outra pessoa. Eu e o Telmo, nós estávamos falando ainda hoje isso. Eu falei assim, Telmo, tu já pensou se... isso foi 2008, 2011 que caiu a casa, né? 2011 fechou. Então, exatamente 10 anos. Olha só um ciclo. Se há 10 anos atrás eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu tinha botado a perder, eu não estava preparada. Eu precisava passar pelo vale da humilhação. Se você está passando pelo vale da humilhação, bota um Vzinho aí, primeira prensa, estou passando.
E ainda a Bíblia fala ali que, olha, para te humilhar, eu permiti que você tivesse fome. Ele fala assim, eu deixo você ter algumas necessidades que você vai precisar de alguém para suprir, para você entender que você não pode nada, é eu que sou tudo na tua vida. Não é você que é boa o suficiente, é que sem mim você não pode fazer nada. O processo de humilhação te ensina a ser parecida com Ele e a estar preparada para um sucesso talvez que Deus quer derramar sobre a sua vida. A gente fala de sucesso, a gente fala, ai que medo. Não, tem algumas pessoas aqui que Deus vai fazer você ter sucesso aonde Ele te chamou. Mas para isso, você precisa ter estrutura. Você precisa ser humilhada. E aí ele fala também outra coisa aqui. Ele diz o seguinte: e pondo à prova o seu caráter. Segunda coisa que a prensa vai fazer é pôr à prova o teu caráter. Aconteceu uma coisa essa semana muito interessante comigo e eu me senti aprovada, mas eu já reprovei muito nessa prova. Eu sempre fui muito, eu errei muito por responder no calor do momento. Quem está comigo aí? Aí você passou vergonha, eu também, porque às vezes você respondeu, não era nada daquilo. A pessoa nem tinha falado aquilo, mas você entendeu errado, você respondeu. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa falou algo para mim, gente, mas meu sangue ferveu. Assim, mas em questão de segundos. E ainda a resposta que eu tinha para dar para essa pessoa era top. Mas veio na hora assim, ó, ai, que vontade de responder. Sabe? E ela veio, a resposta veio pronta. Sabe que ia ser assim, eu ia mitar. Não, ia ser assim, ó, ia botar aquele óculos preto em mim, pá. Fazer. Aí eu, nossa, eu ia dar uma resposta. Daí eu peguei. Glória a Deus pelo Espírito Santo, pela obra dele dentro de nós. Que Deus falou assim comigo, te humilha. Eu falei, a minha resposta estava tão top. Aí eu me humilhei. E aí, não era nada daquilo, a pessoa nem tinha falado aquilo para mim. Aí eu agradeci tanto, eu ia viver, gente, eu ia entrar num buraco de vergonha. E eu ia ferir uma pessoa muito importante na minha vida. Na hora eu falei, Deus, obrigado pelo livramento. E Deus falou, eu estou aprovando o teu caráter agora. Deus vai provar o teu caráter. E Ele vai colocar situações de esmagamento para saber o que vai sair de você. Ele vai colocar pessoas. Ele vai colocar relacionamentos, circunstâncias, coisas que vão dar errado. Pessoas que vão falhar com você. Deserto é lugar de escassez. Ele vai permitir. Para o que vai sair de você? Ele vai provar o seu caráter. Porque para onde o Senhor quer te levar, você precisa ser uma mulher de caráter. Sabe por quê? Hoje no Brasil, a igreja passa por muita vergonha. Por falta de caráter. Pessoas que têm unção. Pessoas que foram chamadas por Deus, mas fugiram dos processos. Não se permitiram ser esmagadas. Lá na frente faltou a lição de pôr o caráter à prova. E ele ainda fala, para saber se vocês me obedeceriam ou não. Deus vai provar você no meio dessa situação. É engraçado que o vinho é algo muito falado na Bíblia. Até de uma forma ruim, porque a Bíblia fala o seguinte, você não pode se embriagar. Não se embriague com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho é algo com muito cuidado, mas o vinho representa a alegria. E é tão interessante que hoje o que nós precisamos muito é de alegria. Quantos casamentos cancelados, quantas festas canceladas, quantas coisas que a gente está assim,
né? O Telmo, tadinho, fez aniversário já de 31 de março, já é o segundo aniversário dele que não dá para comemorar com a galera. Não dá para fazer uma festa com a igreja, não dá. E aí, a gente precisa de alegria, mas a alegria só vem porque uma uva se deixou ser esmagada. Algumas alegrias na sua vida só virão depois que você permitir ser esmagada pelo Senhor. Quem está me entendendo? E é tão interessante que eu queria que você abrisse para a gente, daqui a pouco, encerrar, Isaías 53:10. A Lani mandou essa mensagem essa tarde para mim. Achei tão pontual. Glória a Deus pelas mulheres que estão com você nas batalhas, que ouvem aquilo que Deus está fazendo. Isaías 53. Olha o que diz no versículo 10. Isaías foi um dos profetas mais messiânicos. Isso quer dizer, ele falou muito sobre Jesus, sobre o Messias, sobre aquele que viria. E olha o que ele diz: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes e vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Escute isso, era plano de Deus esmagar Jesus. Esse feriadão agora de Páscoa, foi nesse momento que o Cordeiro foi esmagado. Mas nós bebemos de um vinho da salvação, nós bebemos de uma vida eterna, que só bebemos porque uma uva permitiu ser esmagada. Ele ainda disse o seguinte: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Muitas de nós estão com um cálice na nossa frente, você está falando: eu não vou dar conta de tomar ele, eu não quero tomar ele. Não é a minha vontade. Deus está falando para mim e para você: entrega esse cálice na minha mão. Peça a minha vontade, não a sua. Peça a minha vontade, não a sua. Porque se você continuar lendo Isaías 53, você vai ver tudo aquilo. É tão engraçado que eu estava lendo Isaías 53, logo depois Isaías 54 fala: cante a mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente. Ele ainda fala assim: alarga o espaço da tua tenda, porque depois de todo esmagamento tem o quê? Aumento, crescimento, tem o quê? Desenvolvimento, porque você se permitiu passar num processo. Você está entendendo isso? Tem muitas de nós aqui, você está negando, fugindo, correndo dos processos dolorosos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você: não fuja deles, abrace eles. Diga assim: Deus, eu quero dizer sim àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero dizer sim aos esmagamentos necessários para que um vinho novo saia de mim. E eu estava lendo, para nós terminar agora, eu estava lendo Marcos 2:22, se você quiser abrir aí, que diz assim: e quem, faz uma pergunta, quem colocaria vinho novo em odre velho? Com o tempo o vinho fermentará e fará o odre estourar, perdendo tudo. O vinho se espalhará e o odre se estragará. Em vez disso, vinho novo é sempre colocado em odres novos. Deixa eu falar uma coisa: após o esmagamento, você não vai conseguir mais viver na configuração de vida que você tinha. O odre precisará ser trocado. Sabe por que muitas pessoas estão sendo esmagadas? O vinho novo está vindo e os céus estão preocupados, mas ela não trocou o odre. Deus precisa trocar a tua configuração de vida. Você precisa se permitir ser renovada e transformada para receber o vinho novo na sua vida. São dias como hoje que você vai valorizar a mesa da sua casa mais do que nunca.
que você está valorizando os teus filhos. Até essa semana que ela postou, né? Que a Páscoa foi em casa. Mais do que nunca essa Páscoa vai ser aonde? Em casa. Porque o Cordeiro vai entrar dentro dos lares. E eu acredito que uma transformação está prestes a nos tocar depois de todo esse esmagamento. Tem muita gente vendo só o fim. É o fim. Eu não consigo ver fim, eu consigo ver o começo. Porque alguns começos só se iniciam depois do fim. O vinho novo só vem com o odre. Eu quero que você pare para pensar quantos esmagamentos na sua vida você já passou. Processos dolorosos que hoje você agradece. Você diz graças a Deus por eles. Porque o que você está vivendo hoje de odre novo foi por conta daquilo. Pessoas te abandonaram, empresas faliram, situações se romperam, pessoas se foram. Foi terrível, mas hoje você diz o quê? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque eu só estou vivendo, eu só fui construída para viver o que eu estou vivendo depois disso. Quantas vezes você chorou por coisas lá atrás que hoje você não derramaria uma lágrima? Deus já te curou, Deus já te sarou, já derramou vinho novo. Sabe de uma coisa? Você não tem motivos para duvidar dele. Você precisa se submeter a essa prensa que está chegando na sua vida. Quem está na prensa aí? Eu estou. Eu me sinto exatamente isso aqui, ó. Esmagada. Esmagada. Mas o que está saindo ali é o que vai gerar um vinho novo para um tempo novo que nós vamos viver. Tem mulheres aqui que estavam fugindo. Você acabou de parar de correr, é isso mesmo. Para. Se submete ao processo. Vai valer a pena. Talvez o processo de humilhação que você vai passar é pedir perdão para pessoas que você não fala há um tempo já. Relacionamentos mal resolvidos. Talvez a sua humilhação é chegar em casa hoje e dizer para o seu marido: você estava com razão. E depois disso você cai durinha no chão. Mortinha. Eu estou errada, você está certo. Me ajuda a melhorar nisso. É reconhecer. E você está fugindo da humilhação. Não foge, abraça a humilhação. Ela é tua amiga. Ela faz parte do processo. Às vezes você não tem dinheiro para pagar aquela conta, você está fugindo. Liga para a pessoa: não tenho dinheiro. Mas eu vou, tu não vai me vendo para restaurante, tu não vai me ver viajando. Eu vou te pagar. Sabe de uma coisa? Se você se humilhar diante da mão de Deus, se prepare para viver aquilo que você nunca imaginou viver. E tem um vinho, enquanto eu estava construindo a palavra, o Senhor falou assim: só filha, não esquece que tem obras que eu faço através do esmagamento. Eu esmago, precisa do processo. Só que Deus falou assim comigo: só que essa noite eu vou fazer um vinho novo, que é o vinho do final da festa, que ele vem através de um milagre. Que é o vinho, quando o vinho acaba. Num casamento, naquela época, acabar o vinho, é igual para nós acabar a comida, gente. Um dia eu fui numa festinha de aniversário, acabou a comida. E a gente que era amiga da pessoa, nós fazia de tudo, para ninguém pedir mais comida. A minha filha: mãe, está com fome? Não, não precisa. Mãe, queria mais coxinha? Não, não tá. Acabou a comida. É um desespero, não é? Eu não sei você, quando você vai fazer festinha para os filhos de vocês, eu sobra 3 outro tanto de festa. De tão preocupada que a gente fica. E naquele casamento faltou o quê? O vinho, a parte mais importante. Jesus faz um milagre, ele usa as talhas de água, o lugar de purificação para trazer um vinho novo. Se prepare, se purifique, porque é desse lugar que vai vir um vinho novo. Deus vai fazer milagres aqui. Deus vai devolver alegrias. Deus vai trazer um vinho novo sobre você, não através de um processo. Esse vinho, ele é milagre, é presente de Deus para a sua vida.